Então, vamos para o que interessa, fazer o nosso brigadeiro de leite condensado de castanhas. Nós vamos usar 250 gramas do leite condensado, que a gente acabou de fazer. Vamos usar 100 gramas de chocolate amargo, vegano e sem glúten. E aí, a minha recomendação é que esse chocolate tenha entre 50% e 55% de concentração de cacau. Vamos usar 5 gramas de cacau em pó. E depois, para finalizar, nós vamos utilizar o quanto baste de algum confeito ou granulado da sua preferência, desde que seja vegano e sem glúten. Então, nós vamos colocar aqui tudo na panela antes de ligar o fogo. O nosso leite condensado, o chocolate. Se o seu chocolate for em barra, aí você tem que picar ele antes, né, de levar para a panela. O cacau, e aí eu te aconselho a peneirar esse cacau para evitar a formação de grumos. E aí vamos ligar o fogo baixo. Lembrando, aqui também recomendado uma panela com um fundo mais grosso. E aí nós vamos mexer até dar o ponto. Perguntas possíveis. Podemos utilizar um chocolate vegano e sem glúten com menor concentração de cacau? Por exemplo, nós temos algumas opções no mercado que são chamados chocolates meio amargo, né? E até marcas bastante comerciais no Brasil que são livres de ingredientes de origem animal. São marcas que têm aproximadamente 25% de cacau na sua composição. Até que é o que a legislação pede, né? Quando você tira o cacau e tira o leite do seu chocolate, o que sobra? Sobra açúcar. Isso significa que se você utilizar algum desses chocolates com uma concentração menor de cacau, você vai ter um brigadeiro mais doce. E tudo bem, né? Vai depender, então, do gosto da sua clientela. Se você quiser um brigadeiro que não seja tão doce, mas você só tem disponível na sua cidade esses chocolates mais comerciais, né, meio amargo, eu te aconselho a preparar o seu leite condensado com um pouco menos de açúcar, porque assim você consegue equilibrar. Mas, de toda forma, quem vai definir isso é você, junto aos seus clientes, depois de alguns testes, algumas degustações, tá bom? Então, aqui, depois que eu já misturei tudo, eu vou aumentar um pouquinho a fonte de calor. O chocolate já vai começar a derreter. Outra pergunta, posso fazer só com cacau? Vamos pensar que quando a gente coloca o chocolate aqui, a gente está colocando manteiga, né, a manteiga de cacau. Então, a gente está colocando mais gordura, e gordura é um elemento importante para um brigadeiro, né? Aquela sensação cremosa na boca, ela vem da gordura. E a gente está colocando também o licor de cacau, que são sólidos, os próprios sólidos de cacau. Isso tudo vai ajudar o nosso brigadeiro a dar ponto. Da mesma forma como eu coloquei o cacau em pó, também para ajudar nesse ponto, ajudar a secar a nossa massa. Então, fazer esse brigadeiro somente com cacau em pó não vai ser uma tarefa muito grata. Você vai ficar mais tempo aqui e você não vai ter um produto tão saboroso quanto quando a gente faz com o próprio chocolate, seja em barra ou em gotas, tá? Aí, olha só, como a gente secou bastante o leite condensado na hora do preparo, vocês vão ver que aqui rapidinho a gente já vai alcançar o nosso ponto. E é melhor eu ficar mais tempo na panela com o leite condensado do que ficar mais tempo aqui com o brigadeiro, né? Caso eu não tivesse secado muito o leite condensado. Porque ficar com o chocolate muito tempo no fogo não é bom. Porque o chocolate submetido a uma alta temperatura por muito tempo, ele começa a separar, né, a gordura dos sólidos. Então aqui a gente já começa a ver o ponto desse brigadeiro.
Perceba que quando eu passo a colher, ele vai em blocos, tá vendo? Ó, eu passo para lá, para cá. Ele não fica mais como se fosse só um líquido cremoso. Ele já vai como se fosse um sólido, percebem? Ó? Abaixei aqui a fonte de calor para ter mais tranquilidade, para mostrar para vocês esse ponto, tá bom? Então, ó, perceba que ele agora, ele pode até escorrer da panela, olha só. E ele faz um ponto de renda aqui na panela. Ok, agora nós vamos deixar esse brigadeiro estabilizar, a gente vai transferir para um recipiente. E aí o armazenamento, ele é muito parecido com o do leite condensado. Nós vamos cobrir com plástico filme, encostando bem na superfície. Vamos deixar em temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora, para evitar colocar coisa muito quente na sua geladeira e desestabilizar a temperatura da sua geladeira. E aí, como é um produto feito à base de chocolate, ele demanda uma estabilização maior. Nós vamos precisar deixá-lo na geladeira por pelo menos 12 horas. Então, se eu tenho uma encomenda para amanhã, eu tenho que fazer esse brigadeiro hoje. Eu não aceito uma encomenda de brigadeiro hoje, para produzir hoje e entregar hoje, tá? Nesse sentido, é muito parecido até com o brigadeiro tradicional mesmo, tá bom? Então, 1 hora de descanso fora da geladeira, 12 horas dentro da geladeira, depois a gente vai enrolar, bolear e passar no nosso granulado. Então, olha só, eu já tenho aqui um brigadeiro estabilizado, e aí, a título de curiosidade, esse aqui foi feito, inclusive, com um chocolate com menor concentração de cacau, como eu disse para vocês, e consequentemente também com um pouco menos de açúcar, e vocês vão ver que a gente tem uma coloração um pouco mais clara, e tudo bem, tá bom? Então, olha só, se você faz para comercializar, é imprescindível você ter uma padronização, tá bom? Então, para isso, eu te aconselho a ter uma balança. Ok? E aí o tamanho do seu brigadeiro vai depender da região onde você está, né? Qual é o tamanho padrão. Eu costumo usar um brigadeiro com 12 gramas de massa, imagino que aqui vai dar um pouco menos, um pouco mais, vou tirar. E aí completa-se 15 gramas com o nosso granulado, mas isso realmente é a seu critério. 12 gramas. E aí, felizmente, nós temos muitos granulados veganos e sem glúten no mercado, tá? Então, eu coloquei aqui para exemplificar um granulado de origem belga. Nós temos também algumas marcas bastante comerciais no mercado brasileiro, marcas acessíveis. Se você quer um produto um pouco mais gourmet, um pouco mais sofisticado, você pode utilizar, por exemplo, o nibs de cacau, né? E aí tem uma vasta gama de granulados também, a gente não precisa se ater a esses que eu estou mostrando no curso, tá bom? Então, vamos continuar nosso trabalho. Percebam que eu não untei a minha mão, porque realmente esse brigadeiro ele não demanda isso. E aí, o bom é que com a prática, né, aos poucos a gente já consegue padronizar na nossa própria mão sem precisar tanto da balança. Então, temos aqui várias possibilidades e terminamos nossa primeira receita de brigadeiro vegano e sem glúten.